Boa noite, me chamo Beatriz e falo daqui da cidade de Paranavaí, no interior do Paraná. Alba, hoje nós estamos contando com o apoio dos nossos companheiros, o Maicon e o Sakai. Então, pessoal, deixem nos comentários aqui embaixo das cidades onde vocês estão falando e o nome completo. Boa noite, eu me chamo Alba e falo aqui de Campo Mourão. Oi, Bia, tudo bem por aí? Bom, estou super ansiosa, não dá para negar, né, para o início da nossa live. Bom, então agora, para aquecer os nossos corações, o que vamos ter, Bia? Vamos ter um esquenta, gente. Assistiremos agora a apresentação da canção da Divisão dos Jovens, que foi gravado antes da pandemia. Tem que ter fé e acreditar. Você deve estar se perguntando quando o mundo vai melhorar. Mas na verdade só depende de mim. Sou eu que vou mudar. Vem ver, vem fazer o teu sonho acontecer. Ser jovem tá na mente, eu faço todo dia. Sou eu que vou mudar. Essa é nossa canção, nosso belo coração. Juntos somos fortes, então vem, vamos lutar. Fazer a terra toda brilhar com o poder da determinação de avançar e vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Pra fazer surgir brilhante a luz de um farol. De mãos dadas caminhando, ninguém fica só. Deixa a esperança brotar no seu coração. E juntos vamos ecoar essa canção. Nascemos para ser felizes e para vencer. O fato de estar vivo é para comemorar. Temos as condições de vencer. Tem que ter fé e acreditar. O segredo da vida tá no coração, que luta e fortalece cumprindo a missão. Não cai na ilusão, então tem que ter fé e acreditar. Fazer a terra toda brilhar com poder da determinação de avançar e vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Vamos lutar, fazer a terra toda brilhar com poder da determinação de avançar e vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Nesse lugar. Que canção maravilhosa! Está quase na hora da nossa live. Enquanto isso, vamos assistir 3 vídeos que falam sobre valorize a conexão. A lantern can light up a place that has been dark for 1,000 years. I'm Spencer West. I share my stories and experiences and use myself as an example. I live in Toronto, Canada. From the time that I was born, my legs never worked due to a disease, and at 5 years old, they were removed. Now, people might think that my biggest struggle was my physical disability, but they'd be wrong.
My biggest struggle was trying to fit into a world not set up for me and trying to find my purpose. To look at me, I've had many challenges, but because of support from my friends and family, I learned how to ride a skateboard and became a cheerleader and even climbed to the top of Mount Kilimanjaro. A friend had always told me that I should share my story with others, but it seemed boring. And I thought, how would me talking about myself encourage others? But 10 years ago, I went on a life-changing trip that helped me recognize the power of my story and how just literally by existing, I could empower other people to look at their lives differently. So I became a motivational speaker. By telling my story, I want to empower folks to find meaning and happiness through giving back. We can challenge the limits of our own human potential and redefine what is possible for ourselves and for others. We all have the ability and the responsibility to lend a helping hand to someone who needs it. And when we use the gifts and challenges in our lives to give back, that's how we find true happiness and purpose in life. A voz é uma poderosa forma de expressão. Meu nome é Ana Terra, eu sou uma fonoaudióloga. A partir de um diagnóstico, eu ofereço o melhor caminho até o objetivo de cada uma das pessoas que me procuram. Eu ajudo elas a falar melhor e a cantar melhor. São Paulo é um polo de artistas de todos os tipos. Cultura popular e o grafite aqui é muito forte. O grafite, inclusive, é um dos elementos do hip hop, por isso é tão importante para mim, porque eu trabalho com o rap, que faz parte da cultura hip hop. A fonoaudiologia me permite combinar cuidados médicos com a arte. Também incentiva o crescimento de jovens por meio de workshops. Todos têm seus objetivos e seus sonhos. E o meu trabalho é ajudar essas pessoas nos bastidores. Todas as manhãs, eu acordo pensando em como eu posso fazer a diferença no mundo. Nossa voz também é uma janela e os ouvidos são olhos que enxergam através dela. Pra poder fazer a vida ser mais bela. O rap é compromisso e não pode colar. Eu voando em vários lugares levando a mensagem. Das coisas que a vida tem, seguimos levando bem. Ritmo com poesia ali, o coração de alguém. Unidos somos fortes e viramos o jogo. Deixa que a toque, o poder de cura é a voz que sara quem sofre. O ditado é o som sagrado e na missão de fazer a diferença como a voz que tem o que dizer. Quando começa a cantar e vai dando voz pra quem tem o que falar. E a terra ecoa quando começa a cantar e vai dando voz pra quem tem o que falar. Eu escolhi trabalhar com artistas que querem usar sua voz por um bem maior. Eu quero usar minhas habilidades para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Minha missão é viver para ajudar as pessoas e essa é minha maior felicidade. Meu nome é Mara Custódio e sou diretora pedagógica. Desde criança, sempre quis ser professora. Trabalhar em prol da educação das pessoas se tornou meu propósito de vida.
Após muitos desafios, uma amiga e eu abrimos uma pequena escola infantil. Hoje, contamos com mais de 600 alunos em 2 unidades, do berçário ao ensino médio. O que eu mais gosto é poder conversar com as pessoas. Por meio do diálogo, posso ajudar alunos, pais e funcionários a encontrar um novo ponto de vista e criar mudanças positivas a partir daí. Essa troca também faz com que eu me torne um ser humano melhor. Mesmo com o avanço nos meios de comunicação, nada substitui o diálogo de vida a vida. Acredito que o papel da educação é principalmente transformar o conhecimento em sabedoria. O que me deixa feliz é saber que eu posso contribuir para cultivar valores positivos na vida das pessoas. Quanto vídeo maravilhoso, né, pessoal? Então, para dar continuidade no nosso esquenta, teremos agora uma apresentação da Divisão dos Estudantes da área Paranavaí, que foi feita antes da pandemia. Boa noite novamente. Bom, para quem está acessando agora a nossa live, não se preocupem, vocês estavam assistindo alguns vídeos, era só um esquenta, né, para quem acessou um pouquinho antes. Eu estou falando aqui de Campo Mourão. Então, preparem os corações que vamos dar início à nossa live. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos à live das 100 mil rainhas. 100 mil jovens. E ao terceiro encontro do Grupo Zenchim. Para iniciarmos nossa reunião, que tal conhecermos melhor a história da organização ao qual pertencemos? BSGI, Brasil Soca Gakkai Internacional, ao qual significa Sociedade para a Criação de Valores. Assistiremos agora ao vídeo institucional. Que mundo deixaremos aos nossos filhos? Antes, é preciso refletir. Que tipo de filhos deixaremos para o mundo? Esta é a premissa que norteia todas as atividades da Associação Brasil SGI, uma organização voltada à criação de valores com base no humanismo.
Todas as semanas, os 2.500 núcleos de bairro da BSGI de todo o país reúnem-se em residências, sedes regionais e centros culturais com o propósito de reescrever as suas histórias de vida por meio da construção de sólidos laços de amizade e solidariedade. Fundada no Brasil pelo filósofo e humanista Dr. Daisaku Ikeda em 1960, a BSGI hoje está presente em todos os estados brasileiros. Seus 200 mil associados reúnem-se para o estudo do humanismo, a prática solidária e o aprimoramento pessoal. Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. E esta é a ideia central do movimento que a BSGI promove há mais de 50 anos. As ações da organização incluem também atividades em grupos artísticos, educacionais, filosóficos, entre outros. São bandas de música, orquestra, dança, coros, que por meio da arte compõem uma impressionante sinfonia humana. Na educação, a BSGI promove ações voltadas para revitalizar a educação focada no desenvolvimento do ilimitado potencial dos alunos. E, internamente, realiza atividades que combatem efetivamente o analfabetismo funcional. E a Escola Soca do Brasil baseia-se no princípio de que toda criança tem de ser feliz enquanto estuda. Na área ambiental, o CPAM em Manaus busca consolidar meios efetivos de manejo, com projetos de produção de mudas para o reflorestamento, orientação a comunidades ribeirinhas, educação ambiental, entre outros. Especificamente para a conscientização socioambiental, as exposições documentário já levaram mais de 8 milhões de pessoas a refletir sobre temas de importância vital para o futuro da humanidade. Representante brasileira da Soca Gakkai Internacional, organização filiada à ONU, atua de acordo com os mesmos princípios: edificar uma sociedade plena pela cidadania mundial, pela dignidade da vida e respeito aos direitos humanos. À frente da SGI desde a sua fundação, o Dr. Daisaku Ikeda é uma das personalidades mais respeitadas do mundo quando o assunto é a promoção da paz. Há décadas encontra-se com pensadores e estadistas para estabelecer laços perenes entre as nações. Além disso, anualmente redige e envia, desde 1983, propostas de paz à ONU. Presente em 192 países e territórios, com cerca de 12 milhões de associados em todo o mundo, a SGI promove ações culturais e educacionais por meio de instituições fundadas pelo Dr. Daisaku Ikeda. Forjar cidadãos comprometidos com um planeta mais humano, realizando ações concretas de fomento à edificação de uma cultura de paz. Associação Brasil SGI, uma organização em prol da paz, cultura e educação. Boa noite, eu me chamo Beatriz e estou falando daqui de Paranavaí. Alba, hoje nós estamos contando com o apoio em nosso chat dos companheiros Maicon e Sakai. Daqui a pouco nós vamos convidar eles para falar o que está rolando lá no chat. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre o motivo da nossa reunião, convido a nossa amiga Cristiane Gonçalves para realizar as palavras de abertura. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Queridos amigos e amigas, muito boa noite.
É com imensa alegria e satisfação que recebemos todos vocês, membros, familiares e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso terceiro e último encontro para convidados e simpatizantes do budismo de Nichiren. Em nossos encontros anteriores, pudemos compartilhar com vocês um pouquinho sobre a filosofia budista de Nichiren Daishonin, praticada pelos membros da Soka Gakkai Internacional. Em nosso primeiro encontro, apresentamos a nossa oração principal, que consiste na recitação do mantra Nam-myoho Renge Kyo, e também sobre o nosso objeto de devoção, o Gohonzo. Já no segundo encontro, abordamos os temas karma e transformação interior de cada pessoa, ou seja, a revolução humana. O grande objetivo da prática budista para a criação de uma sociedade pacífica, humana e igualitária. E hoje, de forma bastante especial, estamos contando com a participação na programação da nossa querida Divisão dos Jovens e também com a Força Jovem da Divisão Feminina, as nossas queridas Zenshins, comemorando juntos, neste mês, os 90 anos de fundação da Soka Gakkai e concluindo o grande movimento da rede de solidariedade das 100 mil mulheres e a campanha 100 mil jovens. Sinceros parabéns a todos. Na mensagem comemorativa aos 60 anos de fundação da Soka Gakkai Internacional aqui no Brasil, no mês passado, o senhor Daisaku Ikeda, nosso querido mestre, cita as palavras de Nichiren Daishonin. Um único ideograma do Sutra é como a grande terra, que a tudo origina, é como o grande oceano que contém a água de todos os rios, e é como o sol e a lua que iluminam os 4 continentes, com o objetivo de compreendermos juntos esta grandiosa força que a tudo origina e que a tudo abarca, sem deixar ninguém para trás. Vamos fechar este ciclo de encontros com o tema Evidencie sua melhor versão em qualquer situação. Ou seja, quando cada cidadão comum, cada ser humano, despertar para o potencial ilimitado que possui, poderá utilizar ao máximo suas abundantes capacidades inerentes. Esse empoderamento do ser humano constitui um dos temas mais importantes do século XXI. Desejo a todos uma agradável noite de aprendizado. Muitíssimo obrigada e parabéns! Obrigada pelas palavras, Cristiane. Bia, e que tal chamarmos os meninos do chat para nos contar de quais cidades estão participando os membros e os convidados? O que você acha? Eu estou curiosíssima para saber quem está nos assistindo. Quais cidades estão conectadas conosco? Sakai, conta pra gente. Então, hoje temos Campo Mourão, Curitiba, Paranavaí, Cianorte, Nova Esperança, Diadema, Maringá, Assis, Foz do Iguaçu, Apucarana, Cornélio Procópio, Cascavel, Petrópolis, Santo Antônio da Platina, São Sebastião da Moreira e São Francisco, Umuarama e Andirá. Nossa, que maravilhoso! Quantas cidades conectadas num só coração. É maravilhoso, né, Bia? Com certeza. Bom, quem ainda não colocou lá no chat de qual cidade está falando, podem colocar, que os meninos estão super atentos, vão pegar os nomes, e aí depois eles podem estar passando novamente, tá? Então podem colocar lá no chat o nome, se é convidado, tudo bem? Bom, a nossa live está bombando, né? Então, para dar continuidade, nós vamos ter agora a matéria com a Priscila Narimatsu e Camila Sugayama.
Boa noite a todos. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Priscila. Boa noite, pessoal. Camila, eu estava conversando com uma amiga sobre algumas dificuldades do nosso dia a dia e entramos em um assunto que tem sido bastante comentado nos últimos tempos, que é empoderar-se. Mas é um assunto que eu não tenho um profundo conhecimento. Então, eu gostaria de dialogar com você e tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Ah, Pri, legal. Na verdade, é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, saiu na 3ª civilização de setembro deste ano a matéria Evidencie sua melhor versão em qualquer situação. Está muito boa. Empoderar-se faz parte de uma constante busca pessoal pela compreensão de si mesmo e do ambiente em que estamos inseridos. É quando compreendemos que somos o agente central de todo o processo de mudança. É quando a gente desperta a nossa força ilimitada e passamos a ter domínio sobre a nossa própria vida. Acho que consegui compreender, Ká. Ter o domínio da nossa própria vida. Seria a força e a capacidade que temos para mudar toda a situação que estamos passando em nossa vida hoje? Isso mesmo, Pri. Não é interessante essa perspectiva de vida? Muito interessante, Ká. E eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e encontrei um que eu gostei bastante. Ele conta a história de um escritor chamado Isaac Litsky, que com apenas 12 anos teve um problema na visão, onde as cores e as formas, elas começaram a se misturar e a se distorcer. E 1 ano depois, ele foi diagnosticado com retinite pigmentosa, que é um tipo de doença ocular degenerativa. E o seu quadro só pioraria dali para frente. E foi justamente o que aconteceu nos próximos 10 anos, até ele ficar completamente cego. Mas o que fez toda a diferença e que me chamou bastante atenção foi a forma na qual ele encarou tudo isso. E ele diz assim: quando fui diagnosticado com a doença, eu sabia que a cegueira arruinaria a minha vida. Ela era uma sentença de morte para a minha independência. Era o fim de qualquer conquista para mim. Essa percepção de incapacidade, explica ele, foi gerada pelo medo, que distorcia a visão sobre si mesmo e acabaria influenciando o próprio rumo da vida, caso ele não tomasse uma atitude. E ele afirma: se eu não tivesse enfrentado a realidade imposta pelo meu medo, eu a teria vivido. Tenho certeza disso. Com tudo isso, atualmente, ele é autor de um livro que entrou para a lista dos mais vendidos do The New York Times, é CEO de uma grande empresa, fundador de uma ONG, com uma palestra TED com mais de 3 milhões de visualizações, é casado e tem 4 filhos. Nossa, Pri, essa história é maravilhosa e inspiradora. Elas nos mostram o quanto o ser humano é capaz de, a partir de uma firme decisão, modificar percepções limitantes de si mesmo e da vida. E ele cita 4 pontos importantes. O primeiro é enxergar além dos seus medos. Somos nós mesmos que criamos a nossa realidade. O medo, por exemplo, distorce toda a realidade das coisas. O medo paralisa, porém, ele não é real. Precisamos enxergar além dele e pensar: o que eu faria? Como eu agiria se não tivesse esse medo? O segundo é dominar suas potenciais forças. Quando a força negativa vem para tirar o nosso foco e a nossa esperança. Nós temos, sim, momentos difíceis, mas não podemos deixar que isso se torne o foco da nossa vida. Terceiro, corrigir seus equívocos sobre sorte e sucesso. Sucesso, na maioria das vezes, não é sorte,
mas sim um grande esforço. Não existe vitória sem esforço. Seja em qualquer circunstância que nos deparar, saúde, questões financeiras, em relacionamentos, depende muito mais das nossas atitudes do que de sorte. O quarto seria aceitar suas forças e fraquezas. Precisamos aceitar que somos seres humanos, que temos defeitos, que temos qualidades, problemas, forças e fraquezas, e usá-las de maneira inteligente. A nossa grande fraqueza pode se tornar a mola propulsora para evidenciar o nosso melhor. Estou aqui perguntando para mim mesma, Cá, do que é que eu tenho medo? Quantas coisas inventamos na nossa cabeça e que não são reais? Tudo é uma questão de ponto de vista, né? E nós escolhemos a nossa realidade. Então, eu acho que seria isso o empoderamento. Escolher a minha realidade e viver a minha melhor versão. Nossa, amiga, você está ficando expert em empoderamento, hein? E essa nossa conversa me fez lembrar de um escrito de Nichiren Daishonin, onde ele assemelha as nossas dúvidas e medos a um pássaro engaiolado. E essa gaiola seria a nossa visão limitada da vida, que no budismo chamamos de escuridão fundamental. Ela nos confina e não permite que nós possamos evidenciar a nossa força e poder. Mas no budismo, ensina que podemos romper essas grades, que são o medo, a ilusão, e rompendo essas grades, nós podemos ir além e alçar um voo a ilimitadas distâncias. O Pri, no budismo, dizemos que esse potencial ilimitado existe dentro de nós, mesmo que a princípio nós não consigamos enxergar. Chamamos de estado de Buda, que representa uma condição de vida em que a pessoa se torna capaz de lidar positivamente com os acontecimentos, dos mais positivos aos mais negativos, trilhando a partir deles um caminho de crescimento e transformação. A grande diferença no budismo de Nichiren Daishonin é possibilitar ao indivíduo realizar essa transformação de vida a cada dia com a recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Nossa, Cá, colocar esse mantra em prática, o Nam-myoho Renge Kyo, é o combustível para o empoderamento, então. Já ouvi dizer que o Nam-myoho Renge Kyo significa devotar. Também significa a ação para conquistar algo, conquistar um desafio e adquirir força para lutar contra a nossa negatividade. Uma sincera oração é a ferramenta perfeita. Ah, isso mesmo, Pri. Uma vez eu escutei sobre um animal chamado lince. É um animal semelhante a um gato selvagem. Dizem que ele nasce cego e surdo. No entanto, ele desenvolve as suas capacidades e habilidades na medida em que vai em busca dos seus objetivos. Lince também é o nome de um jogo de tabuleiro, onde a criança que conseguir enxergar e encontrar a maior quantidade de figuras ganha. Ganha aquela que conseguir enxergar além daquilo que está conseguindo ver. Essa capacidade de enxergar o melhor caminho e despertar a sua melhor versão é semelhante ao ensinamento budista de autoaprimoramento e autoobservação. O presidente da Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, diz que os sofrimentos e os obstáculos continuarão a surgir na vida de todos. Porém, temos a oportunidade de, quando nos depararmos com desafios e problemas aparentemente maiores que nossas capacidades ou qualidades, podemos despertar para o potencial ilimitado que possuímos e ser capazes de utilizar ao máximo nossas abundantes capacidades inerentes.
O que importa é a nossa mente e o nosso coração. Pri, muito legal conversar sobre essas questões, né? Eu adoro conversar sobre a vida, questões do dia a dia, trocar experiências, tudo de bom, não é? É sim, Ká. Principalmente porque o processo de empoderamento, por mais que ele seja individual, ele nunca acontece sozinho. Nós, né, as pessoas, precisamos umas das outras para que esse processo seja pleno. Nossa, é isso mesmo, Pri. Mesmo quando alguém se encontre vulnerável, se estiver rodeado de pessoas para compartilhar desse desafio, é possível descobrir um novo caminho à sua frente. Ter o apoio das outras pessoas é fundamental. Esse também é um princípio da filosofia budista, né, Ká? Que tem como base a determinação de não deixar ninguém para trás. Isso mesmo, não deixar ninguém para trás. Essa frase reflete a essência do verdadeiro ser humano, não é, Pri? Demais, não é? Demais mesmo, Ká. Bom, Ká, eu gostaria de agradecer imensamente por esse diálogo, essa troca de experiências, né? Eu me sinto muito mais preparada e segura para falar sobre esse tema. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço, Pri. Essa nossa conversa me fez relembrar que cada uma de nós somos capazes de evidenciar a nossa melhor versão em qualquer situação. Até mais, amiga. Até mais, obrigada. Gente, que matéria maravilhosa! Nossa, não temos palavras, não é mesmo? Bia, mas os meninos do chat estão nos chamando porque tem informações importantes por lá. Qual é a boa, Maicon? Meninas, estão nos assistindo dos 4 cantos do país, do Oiapoque ao Chuí, até no Tocantins estão nos assistindo. Olha só, Tocantins, Toledo, Cornélio Procópio, Norte Pioneiro, Loanda, Jesuítas, Matelândia, Capitão Leônidas Marques, Marialva, Cascavel, Pinhais, Uraí, Açaí, Nova Esperança e muito mais cidades, pessoal. Estamos anotando. Olha, a matéria ficou maravilhosa, o chat está bombando, o pessoal está adorando e os comentários estão rolando muito, muito. Já já trazemos mais informações para vocês. Muito bom. Bom, para a gente dar continuidade, convido agora Rosimar Alves para contar um pouquinho de suas vitórias. A todos. Meu nome é Rosimar Alves, atuo como responsável de comunidade na cidade de Paranavaí. Tenho 53 anos e trabalho como porteira em um condomínio residencial. Mãe de 2 filhos, Daniele e Wagner, e avó de 5 netos maravilhosos. As pessoas corajosas superam tudo. Os medrosos, por outro lado, falham em saborear a profunda alegria da vida. Com esse sentimento, já venci muitos obstáculos na vida, sempre orando com muita fé. Iniciei a minha prática há 26 anos, através dos incentivos da minha mãe, entre seus 4 filhos, e eu sou a mais velha. No ano passado, enfrentamos a dor da perda do meu irmão, de forma repentina, vítima de um infarto fulminante, abalando muito a nossa família. No entanto, um grande desafio estava para ser superado por todos nós e nos unir ainda mais através da oração. Nesse mesmo ano, comecei a ter muitas dores nas pernas por vários meses e nunca dei muita importância, levando a vida normalmente. Porém, no final de janeiro de 2020,
as dores aumentaram. Não conseguia mais andar, com fortes dores e cansaço nas pernas. Fui ao médico e, após as realizações de exames, fiquei assustada com o resultado. Estava com todas as veias entupidas. Foi quando o médico perguntou: como está aguentando a dor? Está vivendo de fé? Respondi que sim. Passei por 3 cateterismos e uma cirurgia de ponte, colocando 5 stents. Mas, antes da cirurgia, minha família começou a orar para que fosse tudo vitória. A equipe médica que estava me acompanhando concluiu a avaliação e veio me falar da decisão. Senhora Rosimar, vamos precisar amputar a sua perna direita, pois ela está necrosando e ainda está com uma ferida em função da diabetes, que não saía de 350 a 400. E sua pressão arterial sempre 20/16. Não há outra opção. Fiquei sem chão na hora. Comecei a orar mentalmente, pois não estava preparada para isso. Decidi, nesse momento, que não perderia minha perna e que iria ouvir uma segunda opinião. Foi quando um dos médicos da equipe perguntou para a doutora-chefe da equipe se ele poderia pegar o meu caso. E a resposta dela foi: você quem sabe, é caso perdido. Ele então me perguntou: a senhora me aceita como seu médico, dona Rosimar? Vou lutar para salvar a sua perna. Respondi com toda certeza que sim, pois a minha fé e a confiança nas minhas orações e nas orações de todos era muito grande. 4 dias depois, a cirurgia foi realizada e fui para a UTI. Foi um sucesso. Quando pensava em minha família, nos companheiros, todos orando por mim, determinei: não posso ficar desanimada. Tenho que ser forte, saudável e animada para não preocupar a todos. No período que fiquei no hospital, tive a oportunidade de falar sobre o budismo para vários pacientes e até para os médicos. E isso me dava muito orgulho e força. Quando estava de repouso da cirurgia, veio a pandemia. Não conseguia fazer o retorno para o acompanhamento conforme programado, ocasionando uma complicação na minha recuperação. Voltei ao médico agora em agosto, e as veias estavam todas comprometidas, ocasionando fortes dores. A médica sugeriu novamente que a perna fosse amputada. Respondi de novo que isso não iria acontecer. Lembrei de um incentivo budista que diz: o Nam-myoho Renge-kyo é como o rugido de um leão, que doença pode, portanto, ser um obstáculo. Me levantei determinada a vencer essa doença através dessa oração. Minha família sempre esteve comigo nesta corrente de oração pela vitória. Só um momentinho. Aprendi com os desafios desse ano a ser uma pessoa melhor, que problemas financeiros, doença, desarmonia e tantos outros são oportunidade de transformarmos o veneno em remédio, e que não há oração sem resposta. Estou hoje muito feliz, minhas pernas já melhoraram muito, não tenho mais risco de perdê-las. Decidi mais uma vez hoje lutar sempre pela felicidade das outras pessoas, como se fosse a minha própria. Ser forte e que nada vai me abalar. Agradeço a paciência de todos, a oportunidade de compartilhar algumas de minhas vitórias. Agradeço a minha família maravilhosa, que sempre está comigo e amo eternamente. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco essa maravilhosa vitória de sua vida. Apresentadores não podem chorar, né, Bia? Então,
segura as lágrimas aí, porque realmente foi emocionante o relato. Bom, mas agora, quem está curiosa para saber o que está rolando no chat sou eu. Sakai, conta para nós. Tá bombando. Tem gente de Bandeirantes, Brasília, Santana do Itararé. Nossa! E o pessoal tá gostando muito do relato. Maravilhoso. Não tem como não se emocionar, não é verdade? É verdade. Bom, então vamos aguentar mais um pouquinho os corações, porque agora nós vamos ouvir um outro relato de vitórias com a nossa companheira Maria Alves. Tem outro. Boa noite. Em uma carta intitulada A Felicidade neste Mundo, enviada a um seguidor que estava passando por problemas, Nichiren Daishonin disse: sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como as alegrias da vida e continue recitando Nam-myoho Renge-kyo, independentemente do que aconteça. Que outro significado isso poderia ter, senão a alegria ilimitada da lei? Fortaleça o poder da sua fé mais do que nunca. Como a frase da carta diz, devemos considerar o sofrimento e a alegria como fatos da vida. Meu nome é Maria, tenho 56 anos, sou professora, tenho 2 filhos, uma neta. Há 8 anos sou praticante budista. A prática budista me foi apresentada após 2 fatos tristes que ocorreram em minha vida. O primeiro, meu filho mais velho, cometeu um crime em 2010 e o falecimento do meu irmão em 2011. Neste momento, eu me encontrava em uma profunda tristeza, buscava milagres e soluções mágicas para os meus problemas. E nesse momento, uma vizinha me convidou para uma reunião budista. Eu fui. Lá encontrei o que procurava e em 1 mês decidi me converter ao budismo. No budismo, eu não encontrei os milagres que eu procurava. Contudo, encontrei companheiros que estão ao meu lado. Conheci os escritos de Nichiren Daishonin, que nos explicam usando a razão por que passamos por determinadas situações. Eu tenho as atividades que nos ajudam a desenvolver a prática dessa fé. Os impressos com orientações diárias de como devemos agir na família, no trabalho, com os amigos, no financeiro, na doença e na morte. Enfim, em todos os segmentos da nossa vida. Temos um mestre que defende a vida prezando cada pessoa e sigo a lei mística. Essa lei é a força ilimitada que abarca todo o universo. A ter fé em nosso potencial inerente, revelando a pura e fundamental energia vital e ter uma existência feliz no exato momento em que nos encontramos. Durante os quase 5 anos que o meu filho mais velho passou na prisão, eu orava para que o meu karma de ser mãe de alguém que tira uma vida fosse amenizado. Que o meu filho não sofresse os horrores do cárcere e me mantivesse forte. Que a mente do meu filho não fosse dominada por maus pensamentos, devido à precariedade da prisão. Pois sabemos que cadeia não redime ninguém. Pois sabemos que cadeia não redime ninguém. E se a pessoa não tiver uma base sólida, alguém que lhe dê suporte, se perde de vez. E ainda, eu tinha que levar a filha dele para vê-lo, pois ela precisava manter o vínculo pai e filho,
E eu tentava fazer das visitas da minha neta ao pai um momento leve para ela, como no filme A Vida é Bela. Há alguns dias eu estava, para que ela não percebesse o que era e como era aquele lugar, mas eu voltava de lá arrasada. Há alguns dias eu estava em um estado de vida tão baixo que eu chegava em casa, deitava e dormia, sem forças até para orar. Como se isso não bastasse, o meu filho mais novo também foi preso por receptação. Ficou 11 meses preso. E em dias de visita, eu tinha que escolher qual filho eu iria visitar, porque as visitas aconteciam no mesmo dia. Porém, eu compreendi que o que para os outros era uma derrota, para uma praticante budista, era o momento de decisão. Há uma frase que diz: há momentos difíceis na vida, grandes ou pequenas, as dificuldades podem ser decisivas. Somente a firme determinação de enfrentar as adversidades leva o indivíduo a vencê-las verdadeiramente. E há momentos em nossa vida que temos que ter uma firme decisão por nós e por quem amamos. E eu venceria infalivelmente, pois no budismo não há oração sem resposta. Nessas horas cruciais, jamais devemos hesitar ou duvidar. Tive momentos em que eu hesitei, porque sou humana, sujeita a cair e desanimar. Porém, eu me mantive firme, contei com o apoio das companheiras, recebi visitas preciosas com incentivos maravilhosos, sem julgamento, com empatia e orientações racionais. Eu tenho tanta gratidão pelo apoio recebido que só posso retribuir ensinando Nam-myoho Renge Kyo a todas as pessoas que cruzam a minha vida. Compreendi que o que meus filhos fizeram é a manifestação do nosso karma negativo e não seria erradicado das nossas vidas por milagres e que teríamos que passar por isso. Porém, a prática budista nos ensina que karma é missão, e minha missão é levar a felicidade absoluta às pessoas. Por isso, eu falo da prática budista a todas as pessoas sem distinção, pois todas merecem conhecer a grandiosidade dessa lei. Nesses anos de prática, eu perdi a minha mãe e me separei no ano de 2013. Perdi o apoio financeiro do meu companheiro, contudo, eu nunca perdi a minha fé. Não passei por necessidades financeiras, não perdi a saúde mental e sempre me mantive alegre e grata, pois as dificuldades me fazem avançar cada vez mais. Eu tenho um mestre na vida e sigo essa lei mística poderosa. Hoje, meus filhos estão livres. Pagaram o que devia, não devem nada à justiça, amadureceram, estão trabalhando e valorizando a vida, a família e o trabalho. O que para outras pessoas parecia o fim, para mim, foi o início de uma vida transformada e com a harmonia familiar que antes não tínhamos, pois os meus filhos não se entendiam e agora estão, pelo menos, tentando. Eu concluo meu relato com uma frase do presidente Ikeda que diz assim: tornar-se forte é ser feliz, porque assim você pode conhecer a própria capacidade de conduzir muitas pessoas à felicidade. Por isso eu sempre digo, muito, muito obrigada por essa oportunidade de dividir com vocês a minha alegria de vencer todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu relato com a gente. Convido agora para fazer as palavras o coordenador da divisão dos jovens da SEGRE, Juliano Piscirilo. Boa noite a todos, queridos amigos da região oeste do Paraná. Todos estão bem? Como que vocês estão?
Espero do fundo de coração que todos estejam muito bem, né, desfrutando de plena saúde, assim como os familiares de vocês. E também, nesse momento, gostaria de deixar meus sinceros sentimentos, caso haja alguém aqui participando nessa live que tenha perdido algum ente querido, devido a essa grave pandemia que estamos vivendo nos dias atuais. Bom, meu nome é Giuliano, né, faço parte de uma família que pratica esse budismo há 55 anos, né, e atualmente eu tenho vamos dizer assim, a boa sorte, né, de participar como líder voluntário de jovens, né, essa segre aí que as apresentadoras falaram, basicamente ela significa, tirando o estado do Rio, o estado de São Paulo, os demais estados. Então, é um espaçozinho pequeno por aí, né, vamos dizer assim. Na verdade, toda essa região, tirando o estado do Rio e São Paulo, hoje abarca aproximadamente 17 mil jovens, né, que praticam esse budismo, estão conectados aos ideais da Gakkai, né, e procurando também, né, assim como hoje aqui, promover grandes mudanças em meio à sociedade. Eu queria agradecer sinceramente o convite de poder estar desfrutando, né, dessa noite maravilhosa, esse encontro de amigos em prol do bem, né, com um grande intuito da gente poder transmitir esperança e incentivo nesse momento tão desafiador, né, em nossas vidas, esse momento que a gente realmente precisa. E, antes que eu esqueça, Sakai e Michael, tem gente de São Paulo aqui também, viu? Que eu acho que eu não lembro se foi falado de São Paulo. Tem eu de São Paulo aí participando da live. E queria também parabenizar, né, a Priscila, a Camila pela matéria, a Rose e a Maria Alves pelos relatos. Foi realmente inspiradores, não é verdade? Olha, depois de uma matéria top e desses 2 relatão de comprovação, o que eu tenho mais para dizer? Acho que é melhor eu falar com o nosso diretor aqui, com o Fabinho, falar, cara, zerou aqui já, deu tudo certo, sucesso, live foi top. Mas, enfim, já que é o último encontro do ano, eu vou tentar fazer uma grande conclusão aqui, talvez unificando até pelo que a Cristiane falou, os 2 temas falados nas primeiras lives, que tem a ver com revolução humana, sobre os princípios budistas, sobre o Nam-myoho Renge-kyo, sobre o Gohonzon, e tentar fazer exatamente esse fechamento, então, nos dias de hoje. Pode ser? Bom, num discurso proferido no ano de 88, né, numa convenção lá no Japão, o Dr. Daisaku Ikeda, quem carinhosamente a gente denomina, a gente considera como nosso mestre da vida, ele citou uma frase do Buda Nichiren Daishonin e fez um complemento, que diz o seguinte: até mesmo uma semente, ao ser plantada, se multiplica. Essa é a orientação, é o trecho, né? É uma frase do Buda Nichiren. E nosso mestre complementa: um esforço iniciado por uma única pessoa, sem ser notado, pode proporcionar resultados impressionantes, né? Então, desde os primórdios, né, da nossa organização, da Soka Gakkai, na década de 30, essa organização, ela visa desenvolver seres humanos capazes, né? Acho que, como foi dito acho que a Cristiane disse no vídeo, Soka Gakkai significa criação de valores humanos. O desejo dos mestres da Soka Gakkai sempre foi de fazer com que essa organização se tornasse um maravilhoso mundo de inspiração e empoderamento, tema que pudemos falar no dia de hoje, né? O movimento fomentado pela Soka Gakkai, ela constitui, de fato, um esforço inédito para promover o desenvolvimento e o aprimoramento dos seres humanos, com base na filosofia e no espírito de suprema compaixão do budismo de Nichiren Daishonin. E não é só a organização que importa. Cultivar verdadeiros seres humanos é o que é primordial. Nós realmente acreditamos nas pessoas, pessoal. Podem acreditar, assim, a gente realmente, isso é nosso, assim, isso é muito forte. A gente realmente acredita nesse potencial, como a Camila e a Priscila puderam falar, nesse potencial ilimitado que todos, cada um de nós possuímos dentro da gente. E que a verdadeira transformação em tudo, na nossa vida, na nossa família, na sociedade, ela se inicia a partir de uma única pessoa, como a gente pôde aprender na matéria de hoje. O nosso mestre, o presidente Ikeda, ele pôde dialogar com um dos fundadores do Clube de Roma, né, que se chama Aurélio
Peccei, é italiano que nem eu, Giuliano Piccirillo aqui. Vocês viram aqui, né, italiano, que é meio macarrão, meio sushi, mas é italiano. Esse diálogo ele foi denominado como Antes que seja tarde demais. E o nosso mestre ele se lembra das palavras desse filantropo italiano que disse o seguinte: em cada indivíduo existe uma qualidade natural e habilidades que foram deixadas adormecidas, mas que podem ser evidenciadas e empregadas para corrigir a condição de deterioração humana. Esse potencial humano, ele pode se tornar a nossa carta na manga e nos ajudar a realmente virar o jogo. A capacidade vital e inteligência inata de cada ser humano, desde o mais talentoso e afortunado até os mais desfavorecidos e marginalizados, constituem o patrimônio inigualável de nossa espécie, embora agora nós os desperdicemos e utilizemos para o mal. Então, você vê que esse filantropo, né, ele falava assim, algo bem ligado ao que a gente acredita, assim, né? Esse potencial inato que muitas vezes, que ele fala assim, utilizamos para o mal, né? O primeiro presidente da Soka Gakkai, o professor Makiguchi, ele dizia que as pessoas más, as pessoas maléficas, elas se unem muito facilmente. Podem parar para pensar, né? Enquanto as pessoas de bem, que somos todos nós, todas essas 350 pessoas que estão aqui presentes nessa live no dia de hoje, mais ou menos aí que chegou no pico ali de 350, 400, acertei, né, diretor? No ponto aqui ele disse que sim. Cada um de nós que somos pessoas de bem, não necessariamente, como a gente é de bem, eu imagino que cada um de nós pensa, a gente é do bem, eu não preciso ficar me juntando com ninguém. Eu faço bem, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa correta. Mas o professor Makiguchi, ele fazia reflexão que exatamente quando essas pessoas maléficas, né, corruptas, se unem, elas atacam as pessoas de bem, e as pessoas de bem, como estão isoladas, elas vão se enfraquecendo. Então, essa nossa organização, ela é exatamente uma organização de pessoas de bem, né? Então, a matéria, ela tem tudo a ver com isso, da gente manifestar esse potencial para poder realmente transformar, criando ondas de bem, ondas de esperança, ondas de incentivo, né? Bom, continuando aqui, por que a gente acredita nisso tudo, né? A gente acredita que o empoderamento, ele se inicia com o despertar de cada pessoa para a sua melhor versão, como é o tema de hoje. Isso é o que nós, na Soka Gakkai, e vocês aprenderam aqui no segundo encontro, nós chamamos de revolução humana. A sua essência está em permitir que cada indivíduo, a essência da revolução humana está em permitir que cada indivíduo possa manifestar ilimitadas capacidades. O pleno significado da revolução humana não se efetiva enquanto ela se mantém confinada a uma mudança na vida interior. Na verdade, a coragem e a esperança resultantes dessa mudança interior levam as pessoas a enfrentar e vencer dificuldades vindouras. Foi isso que a matéria disse, não é verdade? É um processo de criação de valor que culmina na transformação da própria sociedade. Uma sucessão de mudanças individuais e nas comunidades, elas abrem o caminho para a humanidade vencer os seus desafios. À medida que avança esse processo de transformação nas pessoas e, consequentemente, uma transformação mundial, o sorriso volta às pessoas sombreadas pelos sofrimentos. Para perceber, então, passam a perceber a plena extensão das suas potencialidades e, de boa vontade, enfrentam solidários problemas mundiais. O desafio de agregar valor está em juntar o micro e o macro, o individual ao social, de modo a reforçar a transformação positiva nos dois planos. O empoderamento ele pode ocorrer em qualquer lugar, onde quer que as pessoas se reúnam. É algo do qual todos nós podemos participar. E mesmo quando seus resultados não são imediatamente aparentes, elas criam profundas raízes na sociedade e exercem uma influência cada vez mais positiva quando passada de uma geração para outra. Essa é a razão de os esforços da Soka Gakkai, de todos os esforços da Soka Gakkai para a resolução das questões globais estarem sempre focadas na ideia de empoderarmos por, para e do povo.
Então, eu gostaria aqui de deixar um convite, se todos me permitirem, a todos que estão participando nessa live, sejam membros, sejam ou simpatizantes ou convidados, né, familiares, amigos, que pudessem conhecer mais sobre as propostas de paz escrita pelo nosso mestre da vida, o doutor Daisaku Ikeda, que ele envia anualmente, né, para a Organização das Nações Unidas há quase 40 anos. Nessas propostas, por diversas vezes, ele falou do tema de hoje, esse tema do empoderamento, da gente realmente manifestar a nossa melhor versão, independentemente da situação. E ele também fala sobre outros assuntos relevantes, né, com um foco assim, na paz mundial e sempre com propostas bastante práticas. E uma dessas propostas de paz, que fala sobre empoderamento, ele diz o seguinte: para você contribuir diretamente para a paz mundial, aí, antes de complementar, eu complementar para a paz mundial, mas eu vivo aqui no meu mundinho, na minha cidadezinha, no meu dia a dia, no meu trabalho. É você. O nosso mestre acredita em cada um de nós. Então, continuando, ele diz o seguinte: para você contribuir diretamente com a paz mundial, né, ele apresenta esse conceito do empoderamento dizendo o seguinte: empoderamento é quando, numa situação difícil, por meio do diálogo, incentivamos outra pessoa a manifestar o seu poder inerente para mudar a realidade. E, uma vez que ela decide mudar, juntos avançamos compartilhando o juramento de alcançar a resolução daquela situação. O empoderamento é algo contagiante, não é verdade? Está todo mundo hoje saindo daqui contagiado com a matéria das meninas, com as apresentadoras, com os meninos aí, ó, atentos no chat, com esses relatões aí que realmente mostram a veracidade desse budismo. Então, esse empoderamento ele é contagioso, né? Na Soka Gakkai, esse conceito de empoderamento é o próprio incentivo. Por meio de nossa maneira de pensar, nossas palavras e ações, incentivamos as pessoas e a nós mesmos. À medida que mais pessoas resgatam sua capacidade de incentivar a si e ao outro, o ambiente se transforma num local saudável que possam manifestar o seu pleno potencial humano, né? E nessa proposta de paz, o nosso mestre também fala sobre empoderamento, né? Acredito que, não sei se todos sabem, mas a Soka Gakkai, ela também atua nas frentes, né, de cultura, de educação, né? E o nosso mestre, ele também entende que a educação é uma também fonte bastante importante do empoderamento, que ajuda a capacitar as pessoas a abraçarem, né, esse desafio de transformar o mundo. E ainda, junto com a educação, o nosso mestre considera imprescindível o empoderamento dos jovens, né? Nosso mestre fala que os jovens, ele constituem 1/4 da população mundial, né? E é a geração que será mais beneficiada pelas ações que a gente está fazendo nesse momento, inclusive pelas ações que a própria Organização das Nações Unidas, né, já que a nossa organização ela é filiada às Organizações das Nações Unidas, né, é essa geração de jovens que vão ser as beneficiadas por ações como, por exemplo, as ODS, né, os OBS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que, por isso mesmo, assim, esses jovens, né, eles vão poder agir efetivamente para alcançar cada um desses objetivos sustentáveis. E na nossa organização, né, a gente tem pessoas, veteranos, mulheres, homens, que realmente confiam e apoiam os jovens. Então, aqui representando todos os jovens dessa live, as apresentadoras do dia de hoje, os meninos que estão no chat, eu queria, assim, sinceramente agradecer do fundo do coração, por poder criar, né, a organização esse mês no mês passado, completou 60 anos aqui no Brasil. E foi graças a veteranos como vocês que nós, jovens, podemos desfrutar de uma organização maravilhosa. Mas aí a gente se pergunta, essa compaixão que a gente está aprendendo no dia de hoje a manifestar pelos outros, é difícil de manifestar? Será que é muito difícil? As meninas já deram uma boa dica ali sobre a chave da gente manifestar nosso melhor potencial. E na primeira reunião a gente falou muito, né? A gente não, porque eu não estava, mas foi falado muito sobre o Nam-myoho Renge-kyo, né? Esse mantra, essa oração. Nossa, Juliana, mas realmente essa oração,
ela manifesta a nossa melhor versão, a nossa melhor condição de vida, manifesta. Podem acreditar, né? O nosso segundo mestre, Josei Toda, o segundo presidente da Soka Gakkai, ele dizia o seguinte, que nós, pessoas comuns, às vezes podemos achar difícil manifestar compaixão pelos outros, mas ele insistia dizendo que, para que colocássemos a coragem no lugar da compaixão. Ele falava que a coragem substitui a compaixão. Ele falava que precisamos ter paciência e perseverança além da coragem e ainda capacidade de compreender as outras pessoas. Sem um coração grandioso, franqueza e generosidade para aceitar os demais, não podemos verdadeiramente conduzir muitas pessoas. Podemos sentir, às vezes, vontade de lamentar ou de reclamar. Aliás, acho que se a gente não se cuidar, é o que a gente mais faz, né? Mas é essencial não nos deixarmos ser derrotados e vencermos sem falta. Esse espírito invencível é a chave para tudo, como as meninas disseram no dia de hoje, né? É através dessa prática, desse Nam-myoho Renge-kyo, que a gente manifesta o nosso melhor potencial. Como eu falei, eu faço parte de uma família que pratica 55 anos, então eu sou meio suspeito para falar. Mas a precursora dessa prática, a minha avó, ela teve 14 filhos, e o meu avô faleceu jovem. Então você imagina, né, para uma senhora, mãe de 14 filhos, com os filhos pequenos, solteira, né, ou viúva, na verdade, né, ter que cuidar de 14 jovens. Né? Meus tios, meus pais falam, se não fosse a prática desse budismo, olha, acho que nem eu estava aqui para contar essa história aqui no dia de hoje. Então, assim, acreditem, né? E, assim, independentemente, esse Nam-myoho Renge-kyo, né, acho que a Maria pôde falar, né, um pouquinho no relato dela, a importância dessa prática ser diária e constante. Porque tem dias que são difíceis, sim. Tem dias que a gente não acredita na gente. Tem dias que a gente está para baixo. Nós somos, sim, influenciados pelas circunstâncias externas. E por isso que nossa prática ela é constante e diária, para que a gente possa manifestar esse espírito invencível, essa coragem, essa compaixão, essa força para enfrentar os desafios sempre. Ah, Juliana, mas é fácil para você que pratica 55 anos. Eu estou conhecendo o budismo agora. Não tem diferença. A força desse Nam-myoho Renge-kyo, ele é para todos. É por isso que chama revolução humana e não evolução humana. Porque a evolução é algo que depende do tempo, de experiência, mas a revolução humana não. A transformação é imediata. Né? Então, eu gostaria de concluir minhas palavras, né, refletindo sobre aquela questão da organização de pessoas de bem, citando uma frase de nosso mestre, que diz o seguinte: poderíamos dizer que a Soka Gakkai é uma organização ou um organismo que tomou forma e surgiu exclusivamente a fim de unir o humanismo básico inerente ao coração das pessoas e de aprimorá-lo e viabilizá-lo cada vez mais. Se não houvesse organização, não haveria união nem ordem em nossos esforços, como eu fiz a reflexão no começo, né? Uma organização que se dedica ao humanismo aumenta a capacidade das pessoas de trabalhar em prol do bem e de promover um ilimitado crescimento e autodesenvolvimento. Ele não impede o crescimento das pessoas e nem a desvia do caminho correto. Ao contrário, ela apoia o desenvolvimento do ser humano, orientando-o para o caminho que infalivelmente conduzirá à felicidade e ao desenvolvimento pessoal. É com esse propósito que nossa organização existe. E aí, você, amigo, familiar, simpatizante, né, convidado deste budismo, topa fazer parte dessa organização do bem junto com a gente? Todos vão ser muito bem-vindos. Parabéns por essa live maravilhosa. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Valeu! Então, chegamos ao fim da nossa live. Quero deixar aqui nossos agradecimentos a todos os participantes que estão nos assistindo, que decidiram e dedicaram um tempinho para ouvir um pouco sobre a nossa organização e qual o objetivo do budismo de Nichiren na vida das pessoas. Obrigado de coração e parabéns pela participação de todos. Bom,
Estamos realmente, né, chegando ao fim. Maicon, os meninos do chat, será que eles têm alguma pergunta lá, só para finalizar? Como que tá? Bom, aqui tem algumas cidades que pediram para a gente falar aqui, reforçar, que é Londrina, São Francisco do Sul, Jaguaraíva, Americana, São Paulo e Curitiba. Bom, acredito que, se eu deixei alguma cidade para trás, eu peço desculpas, mas, assim, realmente estamos muito felizes, né, com todos vocês nessa live, com a participação. E, bom, quero também agradecer a todos envolvidos nessa live, agradecer a Bia, agradecer ao nosso Fabinho, que ele que ajudou nós a fazer toda essa live, essa produção para vocês. Então, realmente, assim, muito, muito, muito obrigada, né? Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui com todos vocês juntos. Bom, Maicon, alguma pergunta? Não? Para encerrarmos nossa atividade, ficaremos com a apresentação do Tayongakutai da BSGI. Queridas integrantes da divisão feminina de todo o Brasil, manifestando nossa eterna gratidão a cada uma das senhoras, gostaríamos de oferecer essa singela homenagem a cada uma de vocês. Representando os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos, renovamos o nosso juramento de transmitir a esperança e a coragem através da música. Conte com todos nós, membros do Tayongakutai, e parabéns! Parabéns a cada uma das senhoras. Muito, muito obrigado!